Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A CPI da Covid no Senado. Em suas declarações, o ex-titular da Saúde culpou o governo do Amazonas e a empresa White Martins pela falta de oxigênio em Manaus. O general negou que tivesse passado mal no dia anterior, como alguns veículos noticiaram. Os trabalhos foram retomados hoje com os questionamentos do senador Eduardo Braga, do MDB, que insistiu sobre a crise do oxigênio em Manaus. Todos os envolvidos com a saúde pública já deveriam saber que iria faltar oxigênio em Manaus. No entanto, faltou oxigênio. Fica claro para mim que a preocupação com o acompanhamento do oxigênio, ele não era um foco da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, porque não faltou oxigênio e ficou focado em outras coisas. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara. O ex-ministro da Saúde afirmou que errou ao entrar em um shopping de Manaus sem máscara em abril. Pazuello explicou o que aconteceu no dia. Claro que fui com máscara para o shopping. Quando eu desci do carro, a máscara essa ficou dentro do carro, ou pisada, e ela ficou inutilizada. Minha filha já entrou no shopping e eu parei na porta do shopping e conversei com na moça que tira a temperatura. Falei, estou sem máscara. Existe como comprar aqui na entrada? Ela falou, nesse quiosque em frente o senhor pode comprar. E nesse circuito eu fui fotografado até pegar a máscara em frente. Esclarecido, Vossa Excelência está pedindo desculpa. Sim, e assumindo claramente que acredita no uso da máscara, perfeitamente, do distanciamento, senador, e do álcool em gel. O senador Marcos Rogério exibiu vídeos em que governadores defendiam a cloroquina. O parlamentar apresentou a gravação em que apareciam João Dória, de São Paulo, Flávio Dino, do Maranhão e Renan Filho, de Alagoas, entre outros. Vamos assistir. O relator e os membros da oposição já têm, como Vossa Excelência percebe, uma sentença debaixo do braço. Claro. E tentam pregar uma narrativa para confundir a cabeça da população. A de que a cloroquina é que é perigosa e mata. Até esqueceram o vírus. E que, se não foi o Bolsonaro que inventou o coronavírus, teria inventado a hidroxicloroquina. E também espalhou para o mundo. Porque muitos países usaram e ainda usam esse medicamento, inclusive a China, segundo matéria da Folha e UOL, de 21 de agosto de 2020. O relator disse ontem, essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Aliás, quanto a isso, senador Girão, não faltam provas. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi Wipp falará a esse respeito. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com 4 especialistas e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais, públicos e privados,
para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. Autorizei. Conhece essa daqui, presidente? Florentino, e também a partir de orientação do COI do Vossa Excelência está mostrando para mim só? Não, eu estou mostrando na comissão. Não, mas sim, o senhor fala presidente, é para mim. Eu posso responder por ele já, se o senhor Vossa Excelência quiser. Já que o senhor perguntou para mim, eu vou responder. O senhor não vai responder, ministro. Hidroxicloroquina, azitromicina, enfim. A cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados, sempre a critério dos profissionais de saúde. Ok. Perfeito. Agora, Renan Filho. Perfeito. Sempre. O que o Estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. A Secretaria de Estado da Bahia, Saúde, Governo da Bahia, vai estar liberando a hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados, tanto na rede pública quanto na rede privada. Igualzinho Bolsonaro. E nós pretendemos disponibilizar isso em todo o estado, nos centros de referência estaduais. Nós estamos enviando para todos os centros Governador do Pará. Municípios tratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. Durante a exibição desses vídeos, o senador Marcos Rogério foi interpelado pela senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Ela saiu em defesa do governador comunista do estado, Flávio Dino. A ciência é uma coisa que ela evolui. E protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído Covid, eu tomaria também cloroquina. O vídeo que o senador Marcos Rogério apresentou data de abril de 2020. Presidente, quando naquele tempo o mundo inteiro estava, inclusive, com o olhar voltado para a cloroquina. A ciência evolui. Lá atrás a gente dizia que a Terra era plana. Hoje só os incautos dizem que a Terra é plana. Só um minutinho, senadora. Eu tenho muito carinho e respeito pela senhora. Agora, o Flávio Dino, o Renan Filho, o governador do Amazonas, o governador do Pará, tem boca para se defender, não precisa da gente aqui para defendê-los. Em outro momento, Flávio Bolsonaro falou sobre o aconselhamento que o pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, recebe. O tema tem sido recorrente e alvo de vários questionamentos entre senadores de oposição. Como se houvesse um conjunto de pessoas que dão aconselhamento paralelo, algo obscuro ou criminoso. Então, senador Marcos Rogério, eu quero dar um nome para o senhor aqui. Eu quero dar um nome aqui e já vou concluir, presidente. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar um nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Em relação a vacinas, Eduardo Pazuello voltou a negar atrasos na compra de imunizantes. Estou falando de Coronavac. A Coronavac está sendo fabricada no Brasil. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser comprada. É diferente com a AstraZeneca. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. Nós não fizemos encomenda tecnológica com o Butantan pela simples razão de que o Butantan já dominava a tecnologia. Mesmo amparado por um habeas corpus, Eduardo Pazuello não se recusou de responder perguntas. Já o depoimento da secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que seria nesta quinta-feira, foi adiado para terça. Assim a gente abre então o nosso programa de hoje. Vamos direto a Brasília para a análise de José Maria Trindade, nossa voz de Brasília. Tudo bem, Zé? Boa noite. O que achou desse depoimento de hoje, dessa sequência aí da fala do ex-ministro Pazuello, Zé? Nesse segundo dia a situação foi mais calma, né? Acabou aquela tensão imediata, acharam que seria um depoimento bomba. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E boa noite a todos.
Olha, Vitor, essa história aí da pandemia, isso será contado pela história que eu digo os historiadores, né? Mas daqui a 20 anos, só lá é que entenderão com os olhos do passado o que aconteceu e levarão isso aí como experiência, como vacina, no sentido figurado, para as futuras gerações, do que deve e do que não deve ser feito. Veja bem que essa história aí do uso da cloroquina, da ivermectina, de máscara, de aglomeração, enfim, foram erros e acertos. O Henrique Mandetta me disse no início do ano, logo em janeiro, olha, está vindo por aí um problemão. E a minha pergunta para ele era sobre sucessão presidencial. Está vindo por aí um problemão que vai influenciar, vai mudar tudo. É um vírus que já está correndo pelo mundo, ou seja, em janeiro de 2020 já se sabia que o vírus era realmente perigoso e muito maior do que o H1N1, que alguns, como o próprio Osmar Terra, que foi secretário de Saúde, imaginavam que seria uma coisa equivalente ao H1N1. E de lá para cá houve mudanças de todos os tipos. Havia um desaconselhamento, quase proibição do uso de máscaras. O argumento era o seguinte: máscara é para profissional de saúde, para médicos e enfermeiros que estão atendendo. Era esta a recomendação forte, quase que uma exigência. Diziam os representantes do Ministério da Saúde, da OMS, que se o povo começasse a usar máscara, iria faltar máscara no mercado para os profissionais, daí esse tom quase de proibição. E de lá para cá, houve grandes erros e acertos. Mais erros. Um deles é essa história de ficar indo e vindo em alguns assuntos como esse de cloroquina. Isso é um assunto para o médico. Não é senador que vai dizer sim ou dizer não. Não é o presidente da República que diz sim ou diz não. Veja bem, até para um remédio banal para dor de cabeça, o médico deve ser consultado, porque alguns não podem. Efeitos colaterais podem acontecer em algumas pessoas que usem medicamentos banais, se houver incompatibilidade ou qualquer tipo de dificuldade pessoal. Então, é por isso que o médico tem que ser consultado. Esses debates são insistentes sobre isolamento social, sobre lockdown e não sei o quê. Vem desde o início do ano passado, lá em janeiro do ano passado. E aí a gente vê tudo isso descortinar agora nesse depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso não era um assunto para ser discutido com o ministro. O ministro tinha que falar, ministro, as verbas que foram para os estados, onde estão? O ministro é um gestor, o ministro não é médico, não tem que ser necessariamente médico. Tem que discutir 60 bilhões de reais. Esse dinheiro foi para prefeitos e governadores. É assim que se faz uma investigação. É isso aí que tinha que ser investigado. Esse depoimento hoje no segundo dia, houve um certo distensionamento, porque os senadores concluíram ali que não dá para ficar pressionando o general Pazuello. Não dá, simplesmente não dá. E veja bem como nós estamos vivendo uma era nova, moderna de comunicação. O que o ministro fala na CPI, imediatamente a reação, como a reação de São Paulo na história, que o governador reagiu, como o governador do Amazonas disse que nunca recusou ajuda federal e que tentou ajuda federal, enfim. Tudo o que ele fala ali, os governadores reagem e tal, está sendo, de novo, mandado para a CPI e tudo é usado pelos senadores de oposição para pressionar ainda o ministro Eduardo Pazuello. Se continuar assim, ele fica 3 dias lá prestando depoimento, né? Você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. É um show de inutilidade, é um show de ignorância, né, que nós estamos assistindo. Essa questão da cloroquina, eles, né, pelo menos nas cenas que a gente vê aí, eles revelam uma completa ignorância sobre esse assunto, que é muito grave se eles estão se arrogando ali a autoridade para corrigir rumos, não é isso, de política pública. Eu só posso entender que seja isso. A pandemia está em curso. Você cria uma comissão parlamentar de inquérito, não pode ser para perder tempo. Então, deveria ser, né, um corretivo de políticas públicas aí para
o enfrentamento da crise de saúde. No entanto, não é nada disso. Eles são de uma ignorância abissal em relação a essas substâncias, né? Eles falam da cloroquina como se fosse um filme de época, né? Não, naquela época se falava de cloroquina, depois não se falou mais. É vergonhoso porque a hidroxicloroquina é uma das substâncias, assim como outras citadas, a azitromicina e ivermectina, que fazem parte de coquetéis antivirais de tratamento que estão até hoje sendo administrados com baixo custo e baixo risco e possíveis indicações de eficácia. E os médicos, apareceu ali o Davi Wippe, falando, aquilo não é um filme de época. Naquela época o Davi Wippe, né, propôs, parece que tomou e tal. E dali para frente, essa experiência, esse debate científico evoluiu para outras etapas. Isso é uma realidade. Eu mesmo demorei bastante a mencionar essa questão, porque no início, se ficasse restrito a um território de crença ou de tentativa desesperada, aí tudo bem, cada um com a sua crença. Mas não foi isso que aconteceu. Essa experiência de tratamento precoce ou imediato, ela evoluiu. Ela faz parte do protocolo de muitos médicos tradicionalíssimos. Não é uma coisa do outro mundo, não é uma aberração, não é uma maldição, como esses senadores ignorantes, irresponsáveis, tratam. Porque nesse momento em que você ainda está no meio do flagelo, eles precisariam, se eles querem contribuir, eles precisariam ter muito mais informação do que essa que eles demonstram ter. Então, é um show de inutilidade. Eu não vou nem comentar mais o Pazuello, né? É um pouco isso aí. Nós vimos nos dias anteriores tentativas soturnas, né? de intimidação, de coação, num linguajar, numa postura intimidatória, absurda, né? E aí agora estão ficando amigos, é isso? Então era para quê esse negócio, né? Era para nada, né? Era para tentar implicar o Pazuello, fotografar, estão discutindo que o Pazuello deu 10 passos para comprar uma máscara em Manaus. Não dá, gente. Realmente, isso é um show de inutilidade e eu fico envergonhado de estar assistindo isso nesse momento do país. E a nossa Ana Paula Henkel, que lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, também vem acompanhando dia a dia tudo que está acontecendo nessa CPI. Conta pra gente, Ana, o que achou da sessão de hoje. Uma boa tarde por aí. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, hoje, Vitor, eu assisti absolutamente a sessão toda. Acabei com a minha caixa de antiácido, tomei a caixa inteira e fui à luta com coragem e com bravura para assistir toda essa sessão. E é inacreditável, as anotações que eu fiz hoje elas não são a respeito do depoimento do general ex-ministro da Saúde Pazuello, mas das perguntas dos senadores ali. Ontem, por exemplo, ficou muito claro, né, que o ex-ministro Pazuello falou demais. Para quem estava esperando que ele sentaria ali com habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e ficaria em silêncio, ontem ele falou demais e ele começou a ser questionado, inclusive, porque tudo que ele falava, os fatos e os argumentos que ele apresentava ali, eles não colaboravam com o relatório que todo mundo sabe que já está pronto. Então, hoje houve uma tentativa que ele fosse mais curto nas suas respostas. E praticamente aí dessa premissa, a senadora Leila Barros, por exemplo, a minha ex-colega aí de seleção brasileira de vôlei, ela foi incisiva, ela fez várias perguntas, mas ela continuou insistindo no sim ou não. Sim ou não, ministro? Sim ou não? Sim ou não? Numa comissão parlamentar de inquérito para investigar a suposta omissão aí do governo federal, ela queria exatamente respostas simplórias de sim ou não, sim ou não. A Simone Tebet falou, gastou os 15 minutos ali falando, disse que a CPI precisava de respostas e no final dos 15 minutos ela disse,
não tenho perguntas para o depoente. O senador Alessandro Vieira, ele leu, isso foi de um mau gosto e de um absurdo inacreditável, Vitor. Ele leu um trecho, o senador Vieira, de uma análise aí sobre Adolf Eichmann, que era oficial da Alemanha nazista e ele que foi responsável pelo envio de milhares de judeus para os campos de concentração, e ele comparou o oficial Adolf Eichmann, nazista, ao ministro Pazuello. Um desrespeito gigantesco, não apenas ao ministro Pazuello, mas às vítimas, né, do Holocausto, os judeus, um desrespeito à história, um desrespeito ao verdadeiro teor histórico de cada palavra, que hoje se usa nazista como se trocasse de roupa. Uma vergonha. Tasso Gereissati disse que os Estados Unidos agora têm uma vacinação eficiente por causa da nova administração Joe Biden, que está na Casa Branca há apenas 4 meses. Só lembrando o senador Tasso Gereissati que essa administração do Joe Biden, ela continua com 90%, seguindo 90% da operação Warp Speed, da administração Trump, que nasceu lá em 2020. Eles não mudaram praticamente nada. O senador Fabiano Contarato, Vitor, disse o seguinte: primeiro a gente compra as vacinas e depois a gente discute o contrato. Ou seja, se isso tivesse ocorrido lá na frente, o que daria era improbidade, impeachment do presidente, acusação de corrupção. E a senadora Mara Gabrilli também falou, e quando o microfone foi passado ali para o ex-ministro Pazuello, ela disse o seguinte, ela cortou e disse o seguinte: posso usar os minutos da resposta dele, do ministro Pazuello, para fazer mais uma pergunta? Porque, na verdade, eu não estou interessada na resposta dele. Ou seja, uma CPI que não está interessado nas respostas. E, para finalizar, Vitor, o senador Randolfo Rodrigues confrontou o ex-ministro Pazuello, dizendo que havia legislação suficiente para firmar contratos com a Pfizer ainda em 2020. Porém, não é o que diz o presidente da Casa, do Senado, que em 29 de abril tuitou o seguinte: o Brasil acaba, aí o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Brasil acaba de receber 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, de um total de 100 milhões de doses, cuja aquisição pelo governo federal foi viabilizada pela Lei 14.125/21, que tive a satisfação de ser o autor. Isso é um exemplo de que a União gera resultados efetivos. Lembrando que essa lei só foi passada ali no Congresso em 10 de março desse ano. Ou seja, o relatório do relator aí, Renan Calheiros, e do presidente Omar Aziz vai ter que usar de uma criatividade muito grande para negar todos esses fatos que vêm derrubando as narrativas da oposição. E para fecharmos, então, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Eu começo desfazendo o que eu espero ter sido um mal-entendido. Nós vamos comentar este e os outros assuntos com absoluta liberdade. Se um dia não houver liberdade de expressão, também não haverá nenhum de nós aqui. Ponto. Vamos começar pela linha que os senadores favoráveis ao governo, mais ligados ao governo, enfim descobriram. Tem de falar dos governadores o tempo todo. O tempo todo. Tem de dizer, no meu estado, o governador fez isso, aquilo, porque tem de discutir isso aí. A CPI da cloroquina começa a desabar quando aparecem esses depoimentos coligidos aí por esse senador Marcos Rogério, que está se mostrando um excelente parlamentar, combativo, como tem de ser, quem está nessa guerra aí, nessa briga de foice que é feita sob medida para cangaceiro, como o Renan Calheiros. Então tem que dizer, o seu filho disse isso, agora recomendou a cloroquina e gastou dinheiro com a cloroquina. A cloroquina matou alguém? Não. Tá? Eles dizem que não curou, não matou ninguém, eu não sei. Agora, se matou, eles também são genocidas por algum tempo.
já que eles acusam o presidente Bolsonaro de, por se preocupar, por recomendar a cloroquina, não deu a ênfase devida a vacinas. É o caso dos governadores. Quando eles recomendaram a cloroquina, eles também provocaram mortes, é isso? Pelo raciocínio do Renan e seus asseclas, sim. Agora eu fiquei impressionado e por isso eu uso estou usando um linguajar até elegante com os integrantes da CPI, porque eu nunca vi tanta falta de educação. Falta de educação, quer dizer, a senadora Leila Barros quer resposta sim ou não. Vamos convidar para a Leila Barros para uma conversa aqui no Pingo nos Is e ela vai responder sim ou não. O Alessandro Vieira também. Vamos explicar para ele como é que foi a história do Adolf Eichmann e aí vamos explicar as diferenças. Porque muito se discutiu aquela teoria da ordem devida, né? Tem outro nome, é a subordinação, que a teoria é a seguinte, que se você tem um chefe dando a ordem, você não pode alegar que você obedece só por ser subordinado, você é cúmplice ou comparsa. Então ele me pega um exemplo dos campos de concentração nazistas. Quer dizer, é genocida, nazista e tal, quando mais uma pesquisa mostrou hoje que o povo sabe que isso é um jogo eleitoreiro e que não vai chegar a lugar nenhum, a menos que procurem onde há. E onde há maracutaia é nos governos estaduais. Agora, não pode acusar do Bolsonaro de assassino. Não pode fazer. O que eles vão examinar a hora que eles próprios se cansarem de falar em cloroquina? É um negócio doentio. Hoje eu também me preparei para isso e encarei algumas horas de depoimento. Falta de educação. Esse Alessandro Vieira, que foi entrevistado aqui também, já e que me pareceu um senador até menos despreparado que os outros, também está convidado para uma entrevista sim ou não. Vamos nessa.